Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 8 de outubro, e nós estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Mateus 21, 33 a 43. Como nós conhecemos, é o episódio da parábola dos vinhateiros homicidas, onde Jesus relata esta parábola dizendo que um proprietário que plantou uma vinha, circundou-a com uma cerca, cavou um lagar e construiu uma torre. Em seguida, arrendou-a a vinhateiros e foi embora para o estrangeiro. Depois, o episódio relata que os vinhateiros agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e depois, por fim, apedrejaram, inclusive, o último. E, por fim, então, manda o seu próprio filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Depois Jesus vai citar o Salmo 117, no final, dizer, vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Portanto, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Então, caríssimos irmãos, é interessante observar que ainda estamos nesses traços marcantes das parábolas conhecidas, bem tradicionais, do nosso evangelista São Mateus, que descreve, portanto, esta parábola rica em significado. E poderíamos perguntar, qual é, pois, o significado da parábola? Sem dúvida alguma, a morte do filho, enviado como extrema tentativa do proprietário para obter os frutos desta mesma vinha, que, na verdade, é a chave de leitura do relato em que Jesus pretendeu anunciar o seu fim trágico, prefigurando, portanto, no filho assassinado o seu próprio destino, mas, ao mesmo tempo, manifestou a clara consciência de ser o enviado de Deus e indicou, portanto, a terrível responsabilidade dos magistrados, do povo, em tentar justiçá-lo. E aí, portanto, a consciência que Jesus tem de ser o Messias enviado da parte do Pai. E aqui Jesus também dá esse traço muito característico da responsabilidade desses magistrados diante da decisão tomada em nome do povo e também desse momento derradeiro de Jesus. A parábola, ela desvela discretamente o mistério da sua pessoa e da sua missão, enviado por Deus como última e definitiva possibilidade de salvação para Israel. Assim, Jesus é rejeitado e levado à morte por um povo ainda incrédulo. Ele é o Messias que vai abraçar também a morte. E exatamente aí está o sinal de uma contradição na cultura religiosa dos magistrados desse mesmo povo. Antes de tudo, é muito interessante observar que neste evangelho, Mateus sublinha o triunfo do Messias crucificado, citando, por isso como nós ouvimos, o Salmo 117, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então Deus glorificou admiravelmente na ressurreição aquele que Jesus, que os judeus tinham, na verdade, rejeitado e posto à própria morte. Em seguida, o evangelista vai evidenciar a condenação pelo que fizeram os que mataram o próprio Cristo, acrescentando ao relato parabólico um último ato, ou seja, o proprietário ele inflige uma punição exemplar aos vinhateiros homicidas e arrenda a vinha a outros agricultores. Portanto, aí está um significado que nós chamamos cristológico, que coloca a morte de Jesus como sendo um ponto central, mas é claro que esta morte ela está totalmente direcionada para a temática da ressurreição, não somente para o evangelista Mateus, como também para todos nós cristãos. A igreja encontrou, então, nesta parábola, um motivo para confessar a sua fé no Senhor,
que, triunfando sobre a morte, ofereceu-lhe uma esperança certa. Daí repetimos mais uma vez esse salmo tipicamente pascal, já mencionado, o Salmo 117, exatamente para mostrar que Mateus destaca a necessidade de nós confessarmos o aspecto central da nossa fé, que é a paixão, morte e ressurreição de Cristo Jesus. E, ao mesmo tempo, esta ressurreição traz uma consequência, não somente por revelar o pecado de Israel, que rejeita Jesus como sendo o Filho de Deus. Jesus é refutado e, ao mesmo tempo, ao ser refutado, o próprio povo vai refutar o próprio Deus e não simplesmente a pessoa de Jesus. E nesta mesma perspectiva, explicam-se outros dois acréscimos que nós temos, a descrição da vinha feita sobre esse esquema do cântico de Isaías 5:1, que está presente hoje na primeira leitura, que tinha já anunciado o terrível juízo de Deus contra o povo infiel, comparado a uma vinha estéril. E a anotação final dos ouvintes que compreendem que foram colocados sob uma certa acusação. Por fim, Mateus, ele representa um último passo adiante no processo de interpretação e, ao mesmo tempo, ele vai ampliar de maneira muito impressionante e significativa essa proposta originária, né, que não somente Jesus quer trazer, mas, ao mesmo tempo, apresentar a todos os fiéis que querem segui-lo. Na sua versão própria, Mateus faz esse destaque, né, mostrando também que Jesus acata essa paixão, morte e ressurreição como sendo um projeto do Pai. E também especifica que alguns destes que foram espancados, dos vinhateiros, né, outros mortos e outros ainda apedrejados. A referência aos profetas aí do Antigo Testamento não podia ser mais clara, por isso os magistrados do povo estão entendendo muito bem o sentido da parábola que Jesus está dando. Então, o primeiro evangelista mostra um interesse nítido pela história da salvação, é claro que Mateus é judeu também, e Jesus tem seu lugar na longa série daqueles que Deus enviou ao seu povo, né, até dar a imagem dos vários funcionários e, por fim, enviar o seu próprio filho, até a recusa feita pelos judeus, né, na própria imagem do filho, como já foi mencionado. Mas aí o olhar para o passado visa compreender também e, ao mesmo tempo, decifrar o significado do próprio presente. Jesus não é importante sublinhar isso, Jesus não é um dos profetas, mas ele é o Filho de Deus enviado ao mundo, né? Por isso nós temos aí o destaque na parábola. O pai, então, assim pensou: este é meu filho, eles vão respeitar. Por fim, enviou o filho e fizeram exatamente isso, né? Mataram o próprio filho também, não respeitaram o filho. Ou seja, a sua missão é o gesto salvífico extremo e decidido do próprio pai. O pai decide, né, enviar a si mesmo, mediante essa ameaça do povo, o seu próprio filho. Então, tê-lo rejeitado, aposto à própria morte, é, assim por dizer, a revelação de um gravíssimo pecado dos magistrados de Israel. A parábola, ela assume, assim, também um tom de uma certa violenta polêmica, né? Mas ela não se exaure, não se esgota nela e nem encontra nela o seu peso principal, porque o próprio evangelista Mateus, ele quer, sobretudo, criar nos crentes, né, nas pessoas de fé, uma atitude de uma consciência eclesial. Por isso nós falamos de Mateus, mais uma vez, aí, como sendo o evangelista da confissão de fé da igreja. Então, o olhar de Mateus não é simplesmente focado nos personagens da parábola em si, mas sempre tem uma dimensão muito mais ampla, que é uma dimensão também eclesial, onde vai se alargar o horizonte do olhar a partir desse episódio de Cristo Jesus, mas o olhar da igreja. É importante destacar que Jesus quer saber também quem dizem os homens, quem é o Filho do Homem. Então, Pedro responde, né, que ele é o Messias, o Filho de Deus vivo, mas essa confissão de fé não é simplesmente a de Pedro, considerado individualmente, mas de toda a igreja. Mateus, como então um pastor solícito, ele quer mover a sua comunidade a abandonar esses comportamentos, né, de pura contemplação, ao mesmo tempo de preguiça,
para assumir um compromisso, um empenho, uma praxis, ou seja, realizando essa praxis por uma vocação. Então, ser membro dessa comunidade, ser batizado, ser cristão, significa confessar Jesus quem ele é na sua própria natureza, na sua própria identidade. Então, a graça salvífica que se revelou, portanto, na comunidade é uma graça muito exigente, ou seja, ser, aí a imagem do novo, né? Novo povo formado pelo mistério da paixão, morte e ressurreição, membro desse novo povo, significa ser consciente também que eu estou, pela minha pertença a essa comunidade, levado ao compromisso com uma nova vida, uma vida que seja fecunda, uma vida que dê frutos de fidelidade. Daí a imagem da vinha, né? Que não pode produzir uvas ácidas, mas deve ser uvas agradáveis, doces, e ao mesmo tempo a produção de frutos deve ser abundante. Mateus, por fim, utiliza a parábola para advertir a comunidade, ou seja, ela só faz parte da vinha do Senhor se ela for producente, ou seja, que se produzir frutos. Então, que possamos, a partir desse santo evangelho, destacar que a missão do cristão consiste essencialmente em produzir frutos agradáveis para Deus, frutos esses que devem ser frutos de justiça e de amor, tão necessários no mundo que nós estamos vivendo. Que saibamos confessar Jesus como sendo verdadeiramente o Filho de Deus e que possamos, então, acolher na nossa comunidade todos aqueles que são enviados desse mesmo Pai, que é o Pai da vinha, e que a nossa fé seja dinâmica, levando sempre a justiça e o amor a todos, sem exceção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo, dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz e abençoado domingo e aproveitem bem esse mês missionário.